Na hora que você tiver um problema sério de saúde, você não vai ter um monte de problema, você vai ter um. Fala pessoal, estamos com o nosso novo episódio do nosso podcast Vascular Vibes. Meu nome é Afonso, aqui do lado tá a Mirna. Oi, gente! E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos fazer um bate-bola de algumas perguntas que mandaram pra gente. Uma das coisas mais, as perguntas mais frequentes que mandam pra gente no canal e a gente recebe muito no escritório, né? A gente fez um compilado das perguntas mais interessantes, então tem nossa colinha está aqui. Isso. E a gente vai responder as principais dúvidas. Se alguma das dúvidas que vocês tiverem não tiver aqui na relação das que a gente mandou, não deixa de colocar aqui nos comentários. E aproveita que já está ali do lado dos comentários, já aperta no sininho, já segue o canal e já manda esse vídeo para aquela tua amiga que a respeito de tratamentos de varizes ou de coisas relacionadas ao vascular. A gente pegou as 10 mais frequentes mais facilidades, não só nesse canal, como também no outro canal, né, que a gente tem, e resolveu fazer as mais frequentes aqui. Mas que nem ele falou, apareceu qualquer outra coisa, pode colocar aqui embaixo que a gente vai responder. Porque a principal complicação, ela sempre vai acontecer. E é esse o motivo para que vocês não tenham ação a mais, né, com a doença que você já tem. Então vamos começar? Vamos começar? Começa aqui então. Claro, vamos lá, nossa colinha. Eu não vou colocar nome de ninguém, nem. A ideia aqui não é expor nada, é chegar e ajudar quem tá aí do outro lado, tá? Então vamos lá. Tem algumas veias finas aparecendo. É só estético ou já é sinal de um problema circulatório? Eu gosto muito de explicar isso como câncer. O câncer, todo mundo sabe. Não, mas o câncer todo mundo sabe qual que é o melhor momento. Não é legal ter câncer. Ninguém quer ter câncer. Do mesmo jeito que ninguém quer ter varizes. Ninguém quer ter doença nenhuma. Mas algumas doenças acontecem com a gente, faz parte. Só que eu escolho tratar o câncer quando ele é muito pequenininho inicial, ou eu escolho iniciar meu tratamento só depois quando ele está grande, tá? Os vasinhos, eles são indícios que a sua doença iniciou, tá? Mas a doença inicia antes do aparecimento de lesão na perna, tá? Geralmente inicia com algum desconforto, a gente tem perna linda, mas extremamente sintomática, já circulação que não. Então, eu tenho os vasinhos, isso vai evoluir com certeza, porque se você não fizer um tratamento, se você não tiver orientação, se você não mudar a sua qualidade de vida, o que você come, como você se movimenta, como é que é a condição do seu trabalho, para quadros mais graves. Então, ir no vascular já no primeiro momento te dá esta chance de controle, da gente pegar uma doença muito inicial, já consertar os hábitos da sua vida, o seu trabalho, se você vai, não vai na academia, se fuma, se não fuma, consertar tudo isso para quê? Que aquele problema continue pequeno. Tudo que é ignorado num vai se tornar uma. Apareceu qualquer vasinho, tá? Ou não apareceu vasinho, mas agora sim. Importante, né? Perfeito. E dele, né? Claro, uma para cada um. Vamos lá. Tem uma pergunta que é muito interessante. Que sintomas que eu não devo ignorar? E quais são os primeiros sintomas de varizes? Tá. Tem que ficar na cabeça é o seguinte, então, varizes, o que acontece? O sangue chega na perna, só que sai da perna e tem dificuldade de voltar pro coração. Então o que acontece? Todo mundo lembra, é porque tem um vasinho maior, aparece uma veia grande, não sei o que. Não necessariamente isso daí é um sintoma precoce, isso daí já é uma coisa mais tardia. Uma coisa que é relativamente comum de acontecer é você perceber que no final do dia começa a ficar um pouco mais pesada a perna, às vezes incha no final do dia. Com o passar do tempo, começam a aparecer aqueles vasos maiores. Então, se você tiver algum sinal mais inicial, algum desconforto no final do dia, isso já chama a atenção. A gente estava falando, a menina comentou agora há pouco,
Quando você pega e você não, você trata ele pequenininho, ele é um bichinho pequenininho que é fácil de resolver. Se você deixar a coisa encrencar, quadros mais avançados podem aparecer. Como pode aparecer que às vezes a pessoa pode perceber num quadro mais avançado. Pode aparecer de manchar a perna, manchas mais escuras, aquelas veias mais calibrosas, tamanho de dedo, tamanho maior, né? Ou então quadros mais gritantes, como por exemplo aparecer feridas na perna. Mas você não precisa esperar aparecer uma ferida. A ideia é tratar no começo. Lembra? No começo todo mundo fica, ah não, porque eu tenho um monte de preocupação, tenho um monte de problema, tenho um monte de coisa pra fazer. Na hora que você tiver um problema sério de saúde, você não vai ter um monte de problema, você vai ter uns. Vai ser esse. Mas é uma coisa muito interessante que eu gosto de falar da parte de sintoma, que assim, é muito comum, né, a pessoa ignorar o cansaço da perna. Todo mundo tem essa ideia que, ah, é porque eu trabalhei muito a perna estar cansada. Não, não é normal. Um muito comum mulheres, né? Quem tá ouvindo aí vai falar, é uma dorzinha que acontece bem logo. E aí você acorda no tá roxinho. Tá mais um período de esse roxinho. Não, você tá começando assim, tem que correr para o paciente. Você, ai, doutora, porque teve dor no roxo. Agora apareceu esse negócio aqui. E outra coisa importante é o seguinte: como a doença varicosa ela evolui muito lento, é muito comum a pessoa confundir cansaço no final do dia com síndrome de varizes. Então, apareceu alguma coisa diferente, passa no vascular. Te devolver com mais uma. É verdade que cruzar as pernas ou usar salto alto causa varizes? Sim. Vamos lá, vamos entender um pouco, né? O fato de cruzar as pernas, sim, pode causar varizes. Eu quero que vocês entendam. Eu escutei aqui só para ficar divertido. É um cruzar as pernas por um longo tempo. A veia, ela é um tecido que é facilmente comprimido, oclui muito fácil. Pensa num cano que é uma folha de papel, qualquer pezinho que está em cima, fecha. Tem como o sangue passar por um canal? Não tem. Então, quando a perna são sim, eu trabalho escritório, essas coisas, às vezes tem certos hábitos, né? De sentar com a perna cruzada. Mulher que vai Home sempre office. vai sempre de saia, com a perninha uma cruzada sempre. A longo prazo, você grande, pode provocar. Mas aqui, que nem a gente está conversando, que eu sei, ele cruzou, a gente já descruzou, depois vai cruzar de novo. Esses hábitos, mais durante a conversa, tudo bem. Quanto ao salto alto, é a mesma coisa. O problema do salto alto é que eu levo o meu caminhar, eu faço com que a panturrilha da batata é da perna. Então, se eu elevo ali o salto, a perna menos, ele aperta menos o vaso. Então, eu usar salto alto com músculos da circulação é por isso pouquinho. Descendo alto por essa dor que você é a dor do sangue que tá? Claro. E aqui é a mesma coisa do cruzar as pernas. Se você usar com parcimônia de vez em quando, que exageram e usam salto o quê? 100% do tempo. Quase que dorme de salto, né? Não vai nem o banheiro sem colocar o salto. Sim, você está pegando músculo, é um músculo feito para sua circulação, usando. E um fator interessante da perna, antes de próxima, muitas vezes confunde aquela ideia do tipo, olha, quando eu cruzo a perna, ou fico em posição X com a perna, eu tenho dormência na perna, às vezes tenho até dificuldade de mexer a perna. Isso está relacionado com varizes? Não. O que acontece aí é o seguinte, quando você tem dormência, alteração de sensibilidade ou alteração motora, alteração de força,
Isso está mais relacionado com uma alteração neurológica, uma alteração de nervo. Nessa região da lateral aqui da perna, tem um nervinho que chama nervo fibular comum. Ele é responsável pela sensibilidade do dorso do pé e ele também é responsável pelos músculos que levantam o pé. Fazem a dorsiflexão do pé, que levanta o pezinho para cima. Tanto é que quando você fica muito tempo com a perna de lado de uma certa forma, dá essa dormência e o pé fica com o que a gente chama de pé caído. Deus ajuda que isso é temporário e isso volta. Mas existem doenças em que isso não volta. Isso geralmente acontece em situações que acabam indo para o pronto-socorro. Não é comum. Vai pensando que dormiu tua perna no... Você se cruzou a perna de forma diferente, vai dar alguma encrenca desse tipo, tá bom? Mas, na dúvida, sempre é bom procurar um vascular. É uma duração muito... Vamos para uma próxima pergunta. Essa daqui é muito... Quais fatores estão envolvidos? Se minha mãe tem varizes, eu vou ter inevitavelmente? Essa pergunta é excelente. Então, você está falando aí de é o componente genético das varizes. A gente não pega só coisa boa da família, né? Só que daí o que acontece? Tanto varizes, propensão a varizes, como outros tipos de doença, tem um componente genético, sim. Pode acontecer varizes se os seus pais, seus avós tinham varizes em algum grau, você provavelmente vai ter algum grau de varizes e seus filhos também. Só que daí o detalhe é o seguinte, o que a gente chama de lineamento, né, o espectro do genético não é totalmente completo, não é como só branco e preto. Tem o cinza também em relação a isso. E são vários tons. Então, e também não são 50. Também não são 50. Mas só que daí o que acontece? Você vai ter o seguinte, se você tiver uma certa porcentagem de chance de varizes do pai, uma certa porcentagem de chance de varizes da mãe, pode acabar indo uma porcentagem X de cada um dos dois e você tem um componente de varizes a mais até do que seus pais. Por isso que às vezes aparece minha irmã não tem nada de veia, eu tenho essa perna toda cheia de vaso. Pode acontecer isso sim. E esse daí realmente é um componente decorrente da parte genética. Mas não é só a genética, tem todo um componente relacionado à exposição ao meio. Se você ficar muito tempo em pé, se você não fizer atividade física, não tiver uma dieta balanceada, você vai acabar sendo mais propensa a ter mais varizes. Isso é importante ter na cabeça. Se você conseguir ter essa higiene venosa importante no seu dia a dia, você vai ter menos propensão a ter varizes, mesmo com uma genética que não facilite. Isso é interessante. Tem certas pessoas, infelizmente, assim, mãe e papai, cada uma tinha uma cestinha cheia de ovos. Eles podiam te dar nenhum ovo, eles podiam te dar a cesta inteira com ovos, eles podiam te dar um ovo, 2 ovos cada um, ou um te dá ovo, outro não te dá nenhum. Então, a chance de você ter ovos, ela varia muito. Só que existe a chance, sim, de eu pegar a cesta cheia do meu pai e a cesta cheia do meu pai. E aí eu desenvolver uma doença grave desde lá do 9, 10 anos. Semana passada, né? Isso. Muito interessante. Mas, se essa paciente chega lá pra gente com 9, 10 anos, vai fazer para não se ali, ela vai ter uma. E agora vamos falar, essas pessoas são mais. Ela pega 2 cestas. Ela pega menos. Se você tiver todo esse cuidado de fazer essa higiene venosa, fazer exercício físico, uma dieta boa, você vai receber todos esses ovos da família e deixar ele guardadinho, dormidinho, quieto. Você não precisa necessariamente escorregar, jogar a cesta pra cima e derrubar todos os ovos na sua cabeça. Exatamente. Minha família tem muito. E, claro, eu já tive alguns bem na academia inteiro e cabe, infelizmente, essa é a ideia. Olho para o lugar, para algo melhor com a nossa genética. Eu sei. Exatamente. Perguntaram de gostar. Essa daqui é boa. Existe alguma idade ideal para começar o tratamento dos vasinhos? É legal porque como a gente estava falando agora, né? Não existe uma idade ideal exatamente da sua genética.
pacientes que infelizmente ficaram muito, começam a apresentar lá 9, 10, início de adolescência os sintomas e os primeiros casos. E tem gente que pegou menos ovos, menos coisas ruins, né, da genética, e vai começar a apresentar 30, tem gente com 40, depende. Não existe idade ideal, existe idade. O primeiro problema, estou com cansaço, seus filhos estão sentindo mais cansadinho, vê um vasinho aqui para você, muito. Mas tem outro fator importante. Aí ele está falando em relação a tratamento de vasinho. Aí você tem que pensar no seguinte: tratamento, necessariamente é tratamento cirúrgico ou fazer escleroterapia. Então, mesmo fazer você se programar para você mudar a sua atividade física, começar a fazer exercício, começar a fazer uma dieta mais regrada, isso já é um tipo de tratamento. Em outras palavras, quanto antes começar a tratar, melhor. Mas isso você pode fazer, essa mudança pode partir de você. Isso é uma coisa legal, que é o que a gente faz aqui. Tem que entender que tudo está operando. Laser, terapia, aquilo ali não está tratando. Está tirando coisas que dadas, né? Essas coisas. Trata. Exatamente. É o que você vai fazer em casa, é o que você vai se alimentar, é o tipo de exercício que a gente acompanhar a sua massa muscular. Esse tratamento, 9 anos, e é que com 9 anos a gente começar a melhorar a qualidade do seu redor aos 9 anos, para que quando você for crescendo, problema, mas precisa cedo e precisa. Bom, perfeito. Vamos lá para mais uma? Essa é muito boa. É verdade que sempre depois dos tratamentos os varizes voltam e toda vez que voltam, voltam piores? Essa pergunta é excelente. Tem muita gente que fica preocupada com isso. O que acontece é o seguinte, a gente estava falando já há algum tempo. Varizes é genético. Pode ter uma propensão a ter veia grande. Então o que acontece? Você pode fazer o que for com as veias. Se você não mudar o modo como o líquido volta das pernas para o coração, fizer uma dieta mais regrada, fizer exercício físico, não fortalecer os músculos da batata da perna, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, alguma veia que não te incomoda pode passar a incomodar. Né? Então, a gente pode fazer a melhor coisa do mundo. Se não tiver esse cuidado de cuidar com carinho desse presente que você tem, que são as suas veias boas, o que pode acontecer? Elas podem se machucar e crescer de tamanho. Pode provocar alguns sintomas. É interessante essa parte de terem essa ideia de que elas voltam piores, é que vocês também vocês estão piores. Vocês são pessoas mais velhas, pessoas que não cuidaram da uma pessoa que pegou um músculo, que era um músculo jovem, daquele paciente forte, que não ia para academia, você encostava assim, parrudo. Esse músculo tá lá, 45 anos, faz uma academia, nem um agachamentozinho, você vai levar copo e garfo. O exercício que faz, seu músculo vai ficando o quê? Pega no músculo velha, mole, ácido. Ela fala isso olhando pra mim, você percebeu? Calma. Vocês têm que entender que circulação é igual a musculatura boa, musculatura saudável. Eu envelheço, a tendência é péssimo. Se eu não fizer, não pagar o preço, é que eu quero que vocês velho, eu fico isso muito maior, não é aquela pessoa que está em casa vai fazer, né? Tem essa ideia, não, agora aposentei, agora uma vez no Pilates na semana e tá bom, não. Agora tem que ser mais ainda. Agora você tem que fazer todo dia, é agora o momento, agora que você tem esse músculo embora. O músculo foi embora, a veia vai voltar, vai ser uma veia, e essa veia é pior do que aquela,
porque o seu músculo já não ajuda. Exatamente. Alguma aqui. Mas bem legais que eles. Tenho medo do laser porque eu vi que pode manchar a pele. É verdade isso? Então, o laser a gente está trabalhando, né, com uma terapia de térmica, de calor. Eu tenho a sua pele, embaixo da sua pele eu tenho o vaso. Eu pego uma onda e ela tem afinidade pela a minha hemoglobina que tá no sangue. Hemoglobina é aquilo que cora o sangue, que deixa nesse tom vermelho, sabe? Que quando vocês veem sangrar o dedo, aquela cor, o raiozinho vai vir para pegar aquela cor, aquecer e literalmente fritar o seu vasinho. Só que para chegar no vaso eu tenho que passar pela pele. Então, alguns tipos de pele, geralmente peles um pouco mais escuras, né? A gente tem do tom bem mais claro até o tom mais escuro. O tom mais escuro, ele pode ter problema sim, porque aquela luz ali pode acontecer. Por isso que laser não é para todo mundo, tá? Laser são as pessoas e tem que ser muito avaliado. Ah, mas quer dizer que se eu sou negra eu nunca vou fazer nada. Não, tratamento, sim, tá? Existem formas de fazer, mas tudo tem uma forma mais segura e mais tranquila de resolver. É aquela coisa, tem várias receitas pro mesmo bolo. Fica mais durinho, outro fica mais molinho, outro dá vontade de jogar na parede, outro fica gostoso. E o que uma pessoa acha gostoso, não necessariamente o outro acha. Exato. Então, a gente precisa ver qual opção é a melhor que tem. Qualquer tipo de tratamento pode ter efeito colateral, tá? Laser, por exemplo, pode às vezes, claro. Escleroterapia, aplicação química, pode fazer às vezes mancha mais escura. Mesmo uma cirurgia de varizes, aqueles furinhos, se a pessoa expor no sol, pode virar uma manchinha escura. A gente tem que ver qual que é o tratamento mais adequado para cada caso. Por isso que a avaliação com o médico é fundamental. Lembra, sua mãe estava certa, você não é todo mundo, você é única. E por ser única, tem que ter um tratamento pro seu tipo de pele, tá bom? Exatamente. Vamos para mais uma? Ó. Se eu já sinto queimação e formigamento na perna, é sinal que eu vou ter algum problema maior, complicação? Não necessariamente problema, mas isso pode ser sinal de algum sintoma, seja das varizes, seja de algum outro tipo de doença que pode levar a formigamento. Agora há pouco a gente comentou que formigamento e queimação, né? Formigamento, a gente consegue pensar em relação a outros tipos de sintoma, relacionado a quadros neurológicos. Não necessariamente só compressão, como por exemplo quando você tem uma pessoa que cruza muito a perna, coisas assim, como às vezes algumas deficiências nutricionais podem levar a formigamento. Por exemplo, deficiência de B9, B12, às vezes pode levar a alguns quadros de dormência. Isso a gente costuma ver de uma forma mais generalizada, né? Sim. Não é incomum o paciente chegar para a gente até com sinais de desnutrição, né? E vem pensando que o sintoma é das varizes. A gente chega, começa a tratar, começa a repor, suplementar vitamina quando dosando, vendo como é que tá, sem doideira de fazer coisas sem acompanhar, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a tratar, corrige a parte de dieta, corrige a parte de alimentação, corrige a parte de atividade física, suplementa a vitamina quando falta, você começa a perceber que esse sintoma desaparece. Mas o que pega é o seguinte, se esse sintoma persistir mesmo fazendo isso, pode ser das varizes sim. Aí sim precisa de um tratamento. Sim, mas é interessante, até que o formigamento não é uma queixa, mas a queimação é uma queixa grande. Mas o que vocês têm que focar é que assim, o sintoma vem, mas graças a Deus a doença, ela não tem uma rápida. Não é porque eu tô me sentindo hoje com queimação na perna que amanhã eu vou abrir ferida. Não é um negócio assim também, né, galera? Ainda bem. É uma doença crônica, quer dizer que vai acompanhar você o resto da vida, de evolução lenta. Isso não é para encorajar você a ficar em casa esperando a morte da bezerra e aí realmente só vir pra gente com a na perna. É só para você entender e não se apavorar. Não, eu comecei com sintoma, tudo bem. Eu consigo marcar uma consulta normal com vascular, eu não preciso ir no pronto-socorro, ficar em pânico, não nada. Tô sentindo isso? Vamos passar lá na consulta, vamos fazer a avaliação, vamos ver o que tá acontecendo, qual que é a causa, tratar, e aí você vai começar a entrar no protocolo de pernas sem medo aqui na tá? E a gente vai ter esse programa para melhorar esse seu quadro e mais esse desconforto da queimação. Excelente. E vamos lá, mais uma pergunta aqui. Uma outra que acho que eu tenho aqui, ó.
Atividades como spinning, corrida e musculação pioram os vasinhos ou ajudam a prevenir? Então, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Tem gente que acha que até piora quando faz, né? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Quando eu tô fazendo movimentos e atividade física, né, existe uma teoria de que vai piorar porque todo mundo lembra do fisiculturista, né? Você já sabe, aquelas pessoas ocupadas. E é até um ponto de ganho, porque eles fazem umas pontuações para ver quem ganha no fisiculturismo. E ter as veias aparentes ganha vários pontos para o fisiculturista, tá? Mas o que, que o fisiculturista faz? O fisiculturista, ele leva o corpo ao seu extremo. Existe uma diferença entre eu treinar direito e eu querer ser fisiculturista. Quando eu quero ser fisiculturista, eu tenho que fazer várias roturas musculares, micro-roturas com muita frequência. E aí sim eu aumento minha pressão intraabdominal para fazer essa força de micro-rotura, porque a cara aqui carrega um peso gigantesco, tá? E aí, com isso, sim, eu vou ter mais varizes. Mas a gente estimula vocês a fazer fisiculturismo. A gente estimula vocês a ter tônus muscular. Tônus muscular, eu preciso carregar 300 quilos? Não preciso carregar 300 quilos, mas eu preciso fazer uma atividade física com frequência. Aqui o que me pega é a frequência. Para eu ter um tônus muscular, eu preciso ser fiel à minha atividade física e não parar. Isso diz várias vezes na semana e sem pausas entre a semana. Não é porque eu fiz essa semana que eu vou fazer semana que vem, aí eu volto só na outra. Então, é isso que vai me dar o tônus muscular. O músculo que ele tá mais forte, ele vai apertar a veia, como se tivesse uma garrafa aqui. Se eu apertasse a garrafa com a minha mão, a água não subia. Essa é a função. Só que eu preciso de um músculo forte, um músculo bom. Quando a gente começa a envelhecer, esse músculo vai indo embora. Média 4 a 10% a cada ano de vida. Se eu deixar isso ir embora, olha para um idoso que está frágil e não consegue andar. Eu quero que vocês olhem. Vão sair amanhã ou hoje de casa, se vocês conseguirem. Se eu pegar um idoso que não tá, vocês vão achar. Sei lá, passa na frente do hospital, alguma coisa, vocês vão encontrar um. Olhe para a batata da perna dele. Não tem músculo. É um canelito. Você vê o osso dele ali. Um negócio bem fino, bem frágil. É o motivo dele não andar e é o motivo. Pode olhar. De varizes. Então eu preciso de. Então não. Faça o exercício físico. Quer fazer ciclismo? Faça ciclismo. Quer fazer pilates? Faça pilates. Quer ir para academia fazer musculação? Faça musculação, mas seja frequente e não indicamos que você faça fisiculturismo, que você exagere, né? O correto da musculação é com acompanhamento profissional, né? O de educação física, ele é fundamental pra gente. Você vai evoluindo à medida que o seu músculo vai melhorando. Então, hoje eu só consigo carregar 1 quilo, vou treinar com 1 quilo. Só consigo carregar meio, eu vou treinar com meio. Eu vou melhorar. Daqui 6, 8 semanas, consigo carregar 1. E aí eu vou para 1. Devagarzinho. Chega lá e saúde. Tem que ter na cabeça o seguinte: você tem 3 coisas diferentes. Uma é a atividade física. Outra coisa é exercício físico. E outra, terceira coisa é o fisiculturismo. Fisiculturismo total extremo. Qual que é a diferença entre o exercício físico e a atividade física? Para ficar fácil, você conseguir se agachar, pegar as compras que estão lá no carro ou estão lá na frente na sala e colocar na cozinha, é atividade física. Você pegar e você treinar com um peso, agachamento com um halteres ou um dumbbell, é exercício físico. E fazendo exercício físico, você vai conseguir fazer atividade física cada vez mais fácil. Lembra, você treina para você estar bem, tá? É o exercício que você faz hoje que vai manter você bem amanhã. É por isso que o vovozinho, quando não faz exercício físico, ele precisa da braçadeira para conseguir se levantar. Ele não tem força na perna para conseguir levantar sozinho. E aí, você quer levantar tranquilamente sozinho ou você vai querer ter ajuda quando você ficar velho? Musculatura é importante. Pode até gravar depois só sobre essa parte muscular. Mas a escolha aqui do exercício, analisar o nosso vídeo. Vocês querem limpar a bunda de vocês quando
vocês querem limpa hoje? É simples assim. E se você não quer que outra pessoa tenha que fazer isso daí por você, é legal você começar a treinar a partir de hoje. Tá? Melhora a circulação, garante independência. Umas perguntas bem legais. Sim. E acho que a gente vai ficando por aqui. Alguma das perguntas que você pode ter por aí do outro lado não foi comentada aqui? Joga aqui nos comentários. Ou pode mandar no direct. Tem muita gente que fica com vergonha dos comentários. Pode mandar no direct. Não quer deixar exposto, né? A gente grava um videozinho pra vocês. Tá Perfeito. Bom? Fica tranquilo. E outra coisa. Alguma das perguntas que a gente respondeu aqui, você já ouviu? Tem alguma amiga sua que tem dúvida sobre isso e gostaria de saber uma resposta do tipo? Manda esse vídeo para ela. Qualquer outra dúvida, a gente está aqui toda semana aqui no nosso Vascular Vibes. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau.